Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Leonardo, esse é mais um vídeo Momento com Deus, aqui do canal Enriquecendo a Alma. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo, esse momento de reflexão que nós fazemos aqui sempre. Um momento abençoado com Deus, que nós precisamos ter diariamente. Se você não é inscrito aqui no canal, peço que você se inscreva, ative o sininho e coloque todas para receber uma notificação do YouTube sempre que eu postar um vídeo novo, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida imensamente em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, se tem uma coisa que a gente nunca vai acostumar na nossa vida, por mais que a gente seja cristão, é com a morte. A morte, ela entrou no mundo através do pecado de Adão no Éden. E a gente nunca vai se acostumar com essa ideia, com a morte, porque nós fomos criados por Deus para sermos seres eternos. Quando Adão foi criado, ele foi criado para viver eternamente. Então nós não fomos criados para viver por um tempo e depois morrermos. Por isso que, mesmo a gente sabendo que quando morre alguém que a gente conhece, se alguém era cristão, era de Jesus, mesmo a gente sabendo que essa pessoa foi para o céu, está do lado de Cristo, está muito melhor que a gente agora, mesmo assim nós ficamos em luto, nós choramos, nós temos dificuldade de aceitar, porque nós não fomos criados para isso. Então jamais nós iremos acostumar com essa ideia. Mas no momento com Deus de hoje eu quero trazer uma reflexão que, apesar da gente não se acostumar com a morte, e ela ainda está por aí, o Senhor Jesus ele venceu a morte na cruz. Quando o Senhor Jesus ele foi crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia, e a sua ressurreição trouxe a vitória sobre a morte. E a palavra de hoje que eu trago aqui está baseada em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, que diz assim: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Meus irmãos, se tem uma coisa que a morte perdeu foi a sua força. Aguilhão significa uma vara com uma ponta de ferro afiada, uma ponta perfurante, para causar dor, que é realmente o que causa. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus ele morreu na cruz, a morte perdeu essa força, o inferno perdeu a sua vitória. Porque o nosso Senhor Jesus, ele venceu na cruz, ele rasgou a condenação que era sobre nós, ele ressuscitou dentre os mortos, ele nunca foi morto na verdade. Ele deu a sua vida e depois tornou a tomá-la. Então, dê glórias ao Senhor por isso. A morte causa tristeza? Sim, ela causa, mas a morte não é o fim. A morte não é mais o fim. Quando nós morremos, a nossa alma não desaparece, não acaba, não. Nós podemos viver com Cristo por toda a eternidade. Um dia, o Senhor Jesus ele vai voltar e ele vai vencer a morte de uma vez por todas e ela não vai mais causar essa dor no mundo. O inferno será vencido e não vai ter mais morte. Nós viveremos eternamente com Ele. Mas para viver eternamente com o Senhor Jesus, nós precisamos aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. É muito bonito pessoas que gostam de Jesus, que acham bonitos ensinamentos, que tem ele como um homem, uma figura que foi da paz em seu tempo, que tem palavras bonitas, mas não é o suficiente você conhecer a Cristo, você precisa reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Não basta simplesmente simpatizar com Jesus, você tem que receber Ele na sua vida e servir Ele com todo o teu coração. Então, nesse momento com Deus de hoje, eu quero orar. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não tem Ele como seu Senhor, se você não serve Ele, mas você gosta dEle, eu quero orar por você, porque a morte já não tem poder. Mas para você participar da vida eterna com Jesus, para você participar da vitória sobre a morte, você tem que aceitá-lo. Então vamos orar nesse momento com Deus. Se você quiser, feche os seus olhos, curve sua cabeça, se ajoelhe, o jeito que você se sentir mais confortável, e vamos falar com Deus.
Senhor nosso Deus, Pai poderoso, bendito e santo, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez nesse momento com o Senhor, Pai. Esse momento com o Senhor é muito importante para as nossas vidas, porque nós dependemos, Pai, totalmente de Ti. Senhor, nós cremos, nós sabemos que o Senhor Jesus venceu a morte, que Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou, Ele não permaneceu morto, porque a morte não teve poder sobre Ele. E nós cremos que a morte perdeu a sua força. Mas eu creio, Pai, que tem muitas pessoas que elas conhecem o Senhor Jesus, elas simpatizam com o Senhor Jesus, elas até gostam dos ensinamentos do Senhor Jesus, mas que ainda não se entregaram totalmente, não se renderam, não o reconheceram como Senhor e Salvador. Meu Pai, alcança a vida dessas pessoas, Pai. Se alguém aqui está com dúvida nessa decisão, se alguém ainda não quer tomar a decisão agora, se alguém acha que não é o momento, está repreendido toda essa palavra maligna do inferno sobre a vida da pessoa. Essa voz que diz, não precisa ser agora, faz depois, deixa para depois, termina os seus negócios, termina a sua vida, termina o que você tem que fazer, no final você serve a Jesus. Essa é uma palavra diabólica, Senhor, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós sabemos o hoje, o agora, mas o dia de amanhã nós não sabemos. O Senhor Jesus pode voltar e a pessoa não ter tempo, não haver tempo, ou de repente a morte bater na porta da vida da pessoa e ela ainda não entregou sua vida a Cristo e depois não tem mais jeito. Ó Senhor, abra os olhos de cada um aqui, abra o coração de cada pessoa, Pai, que haja um entendimento, que haja uma entrega total de cada um que está ouvindo essa mensagem, Pai. Ó Senhor, e que todos possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que todos possam reconhecer Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Abre a mente, Pai, abre o coração das pessoas e que haja uma entrega total de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. Nós te adoramos, Pai, te glorificamos, te bendizemos e declaramos que somente o Senhor é Deus e não há outro, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado por você ter ouvido aqui. Entregue sua vida ao Senhor Jesus e você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai ser uma nova criatura e o Senhor Jesus ele vai habitar em você. E mesmo que você passe pela morte, você não vai morrer, você vai viver. Porque o Senhor Jesus prometeu uma vida eterna depois dessa vida aqui. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito aqui no canal, peço que você se inscreva, ative o sininho, coloque todas e compartilhe esse vídeo, curta. É muito bom que essa mensagem seja espalhada para muitas pessoas, tá certo? Muito obrigado por você ter estado até aqui. Que Deus abençoe a sua vida imensamente. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.